Olá, sou Natália Coura, aqui do Comercial da Esparta. Estou aqui junto com o Felipe Vidal e o Rafael Pereira, ambos aqui da nossa gestão de renda fixa, para falar um pouquinho sobre o fechamento do primeiro trimestre de 2025. Bom, primeiro trimestre de 2025 nós tivemos um resultado em linha com a meta dos fundos e mantivemos o nosso patrimônio em 17 bilhões, né? Não tendo muitas entradas nem muitas saídas. E, bom, começando aqui pela primeira pergunta, para a gente entender o que aconteceu no mercado de crédito nesse primeiro trimestre, como vocês estão avaliando o mercado de crédito atual, tanto referente ao spread de crédito quanto ao risco dos emissores? Dando uma contextualizada, né? Se a gente voltar lá para dezembro a gente teve uma abertura de spreads no mercado como um todo, os ratings AAAs até, por exemplo, abriram 20 bips, né? Muito por conta do cenário macro. Então, a gente teve uma aversão a risco de forma generalizada. Percepção ruim ali, né? Exatamente. E aí, no mês de janeiro, a gente já observou uma reversão desse movimento, mas ela não foi uniforme para todos os riscos, né? A gente teve os riscos de melhor qualidade, digamos assim, com uma reversão mais forte do movimento de dezembro, e para os riscos mais elevados, essa reversão foi um pouco mais dispersa, digamos assim, né? Até a abertura foi bastante dispersa, né? Quando a gente olha lá para dezembro, teve papel que abriu 500 pontos, teve papel que abriu 100 pontos, teve papel que abriu 50 pontos. Então, teve uma dispersão muito grande de retorno, principalmente quando a gente olha nos ratings mais baixos. Já os ratings mais elevados, como o Pereira comentou, na média, aí 20 bips e sem muita dispersão. Isso. E aí, passou janeiro, né? Fevereiro e março, esse movimento de fechamento ele foi mais suave e hoje diria que a gente está num patamar mais estável, né? Quando a gente vai falar das empresas, né, que divulgaram, inclusive, os resultados do quarto trimestre do ano passado até esse final de março, a gente não teve muitas surpresas negativas em termos de resultado. O que a gente observa é que, de maneira geral, as empresas têm buscado ser mais conservadoras, têm procurado manter uma posição de caixa um pouco mais elevada, né, diante desse cenário um pouco mais desafiador. Até pelo juro estar num patamar elevado, as empresas elas têm buscado disciplina de capital, né? Então, os anos onde o juro teve mais baixo, teve muita aquisição, muito investimento, as empresas se alavancaram e agora a gente está num período de cautela e tentativa, pelo menos, de desalavancagem, de racionalização de estrutura de capital do lado das empresas. Então dá para dizer que quando o cenário está mais desafiador, as empresas de maior qualidade, sobretudo, fazem lição de casa. Sim. Se preparam. Com certeza. E aí, uma das grandes discussões que tem hoje, né, é em relação ao técnico versus o fundamento, né? Se a gente observa algum tipo de distorção, enfim. De um lado, a gente tem a Selic muito alta, né, que tende a atrair captação para renda fixa, né? Só que, no outro ponto, a gente tem as empresas, que aí, dependendo do nível de alavancagem, dependendo do perfil de endividamento, se é atrelado ao IPCA, se é atrelado ao CDI, desculpa, isso impacta de forma diferente, né, o passivo que elas têm. E aí as empresas que, via de regra, têm um passivo mais indexado ao CDI, elas tendem a sofrer mais com a questão da Selic elevada, né? E aí, quebrando um pouco os perfis de emissores, né, quando a gente vai e olha para os devedores, digamos assim, com um aspecto mais corporativo, né? Esse cara ele pode ter tanto dívida CDI quanto IPCA, né? E aí o cara que ele tem uma exposição maior no nível CDI, ele certamente vai ter um desafio maior com a Selic subindo, né? E já para o cara que ele é um perfil mais de projeto, digamos assim, o fato da Selic subir não afeta o risco de crédito desse projeto, né? Até por conta disso, a gente tem comentado quando nos perguntam, no caso das debêntures incentivadas, né, como boa parte dos emissores das emissões, né, são atreladas a projetos no qual a empresa já fez a captação e já se financiou numa determinada taxa, o fato da Selic subir
não impacta de maneira significativa. Então, hoje a gente acha que o risco de crédito ele é muito maior nos ativos, nas empresas que emitem CDI do que nas empresas que emitem em IPCA e, enfim, nas debêntures incentivadas. Que é o grosso, né? Que emite ali IPCA. Não, perfeito. E aí, falando um pouco da gente, né? Sobre essas possíveis distorções, sobre esse cenário, assim, para a gente que é uma casa especializada, a gente está acompanhando o mercado, eventualmente a gente aproveita as oportunidades que aparecem, né? E aí, mais importante do que isso, são evitar os problemas, né? A gente fala muito que no crédito é muito sobre você não errar ao invés de você acertar, né? Digamos assim. Não, é exatamente isso. Normalmente que a gente passa mesmo, legal. E até de acordo com esse cenário, então, com relação ao que vocês comentaram, como que vocês têm trabalhado os portfólios, tanto com relação à caixa, duration e até rating também, né, das carteiras? Acho que, de maneira geral, a gente está mais conservador que a média histórica dos nossos fundos. Apesar de assim, já ter tido um movimento de recuperação ali no mercado primário, o volume voltando a ter novas emissões, a gente tem sido bastante seletivo do ponto de vista de preço, né? A gente tem visto ofertas de prazos longos e taxas não tão atrativas. Então, sim, estamos falando de debêntures de 10 anos com taxa de 0,80 de spread, e o retorno esperado, caso haja uma abertura de 20 bips mais ou menos nesses ativos, você tem um retorno esperado abaixo do CDI. Então, assim, o risco-retorno para a gente não está favorável. Então, a gente tem ficado de fora de bastante emissão primária. E do ponto de vista de crédito, a gente também, por conta do que o Pereira comentou, de custo de capital mais elevado, uma empresa ou outra podendo ter algum tipo de dificuldade de refinanciamento, a gente também não tem elevado o risco de crédito da carteira. Pelo contrário, a gente tem buscado reduzir, saindo de emissores de rating mais baixo. E assim, a consequência disso é a gente trabalhar nesse cenário com caixa mais elevado. Então, nossas estratégias elas estão mais ou menos com uns 10% de caixa acima do que seria o target num cenário mais normalizado, e uma duration mais curta. Hoje, nossa duration está abaixo, usando o top como referência, a duration do fundo está abaixo de 2 anos. Só para comparar, ali em 2023, né, pós Americanas e Light, a gente chegou acima de 3 anos de duration, hoje está abaixo de 2, então, do ponto de vista de sensibilidade ali à oscilação de spread, a gente está mais conservador também. Entendido. Até porque, assim, a duration, ela conversa exatamente com esse impacto que a gente pode ter ou não de abertura e fechamento de spread de crédito. Então, ou seja, estamos realmente bem conservadores, abaixo de 2 anos. E, bom, você comentou, então, que vocês têm feito muito mais compras no mercado secundário, porque o primário não está ali com prêmios tão atrativos assim. E como que está o volume desse mercado secundário? Assim, tem dado para fazer bastante compras? Assim? À medida que o mercado de capitais ele vai se desenvolvendo e a gente tem visto um crescimento muito grande do mercado de capitais no financiamento das empresas, é natural que o volume do mercado secundário ele aumente também na mesma proporção, né? Então, hoje a gente tem um mercado secundário de debêntures que gira ali mais ou menos 70 bi por mês, e isso era muito menor há poucos anos atrás, né? 5 anos atrás era uma fração disso. Então, é um mercado que está apresentando bastante liquidez. Nos nomes mais óbvios, você tem uma profundidade maior, obviamente, nomes que são emissores recorrentes. Hoje você consegue vender uma posição de 100, 200 milhões de reais tranquilamente. Alguns anos atrás era bem mais complicado vender uma posição desse tamanho. Hoje, em um dia, você consegue executar sem nenhum tipo de problema.
Até porque também as emissões do primário aumentaram também, né? Assim, os emissores começaram a fazer volumes maiores. O também, mercado como um todo cresceu, né? Novos players, novas gestoras, novas estratégias, novos indexadores. A gente cria um mercado bem maior do que ele era alguns anos atrás e a consequência disso também é o mercado secundário crescer em volume. E acho que só tende a aumentar com o desenvolvimento do mercado de capitais. E isso tanto para as debêntures corporativas, vocês estão falando, quanto das incentivadas, né? A liquidez está muito boa. Inclusive, as incentivadas têm até uma liquidez, parece que maior, assim, o giro maior. O giro é maior. O giro das debêntures incentivadas ele é maior. O comprador do fundo CDI ele é mais buy and hold, né? As debêntures incentivadas têm muita tesouraria, muita pessoa física, e fundo CDI, fundo inflação. É um mercado que tem um giro maior que a debênture CDI. Boa. E vocês já deram uma pincelada do mercado primário, que estava ali com esses prêmios não tão atrativos, mas como que foi o volume do primário nesse primeiro trimestre? Né? Porque a gente estava falando que a gente esperava um ano mais fraco para o primário, dado o ano passado que bateu recorde e tudo mais, e como que foi de fato o volume para esse trimestre? Bom, se a gente olhar para o mercado como um todo, né? Falando primeiro das debêntures CDI, o primeiro trimestre ele foi bem parecido com o primeiro trimestre do ano passado, né? A gente teve um volume de mais ou menos 50 bi. Mas se a gente comparar o primeiro trimestre desse ano com o último trimestre do ano passado, a gente teve uma queda significativa, né? Mesmo se a gente desconsiderar o fator sazonalidade, enfim, o primeiro trimestre geralmente é mais fraco. E aí, esse cenário, né, do primeiro trimestre desse ano, ele conversa bastante com o fato de muitas empresas já terem antecipado a necessidade de captação que elas iam ter para esse ano, né? Então, a gente tinha os fundos captando, então muitas empresas aproveitaram para emitir as dívidas já no ano passado, muitas empresas emitiram dívidas para recomprar dívidas que elas já tinham no mercado buscando baratear, digamos assim, o passivo que elas tinham. E aí, já nas incentivadas, foi uma dinâmica um pouco diferente do que a gente observou no mercado de CDI. Esse primeiro trimestre, a gente atingiu em torno de 50 bilhões em ofertas primárias, né? Contra 20, 25 do primeiro e quarto trimestre do ano passado, né? E aí, óbvio, eu estava falando do mercado como um todo, mas trazendo um pouco mais para o nosso universo, digamos assim, né? Nem todas as ofertas são condizentes com o nosso perfil e aí às vezes nem chegam para a gente, tem algumas ofertas que ficam com os bancos mesmo. A gente olhou em torno de 40 bilhões nesse primeiro trimestre e alocamos mais ou menos 500 milhões, né? 220 em CDI e 280 em IPCA. Até que foi bastante incentivado também, né? Assim. Tudo bem. E até falando das debêntures incentivadas, o ano passado foi o que teve maior demanda no mercado de crédito, foi realmente muito forte ali. Vocês esperam essa demanda para esse ano também? Como que vocês estão vendo assim, esse volume de captação e do mercado, eu digo, e demanda que vocês esperam para esse tipo de ativo? Então, 2024 dá para falar que teve uma série de fatores muito positivos para as debêntures incentivadas, né? No final de 2023, a gente teve a taxação dos fundos exclusivos. No ano passado, a gente teve a limitação de emissão de CRA e CRI, de LCI e LCA também, né? Que são instrumentos isentos também. E aí, o fluxo para a classe como um todo, ele foi muito bom também, né? A gente teve 150 bi de emissões. Se a gente olhar... Foi um volume recorde e o Pereira comentou agora que no primeiro TRI, em debêntures incentivadas foram 50. Então, a gente atualmente está num ritmo que deve superar, que se tudo permanecer no ritmo atual, a gente vai superar o ano passado. Então, assim, o volume de emissões, ele vai ser grande, mas a gente acha que principalmente vão ser emissões de risco corporativo. Risco corporativo no sentido de que é uma empresa, uma grande empresa que ela não emite uma debênture atrelada a um projeto. Ela simplesmente emite uma debênture incentivada porque ela tem lastro para aquilo, ela fez investimentos que justifiquem ela realizar a emissão de uma debênture incentivada. E ela emite porque justamente é mais barato para ela faz o hedge para CDI
Enfim, já no caso de debêntures atreladas a projetos, aí a gente acha que o volume deve cair em comparação com o ano passado, justamente por conta do nível atual da curva de cupom, da NTNB, que ela é desestimulante para a empresa realizar uma captação de longo prazo, se travando com um custo de financiamento elevado. Assim, o cara que ele participou de um leilão, né, antes desse nível atual de NTNB e está vindo agora ao mercado para captar uma debênture incentivada, dá para falar que, de certa forma, o acionista perdeu o retorno, né? Porque o nível da NTNB está muito alto hoje. Se a gente for olhar para os próximos leilões, digamos assim, né, para os projetos que têm um processo licitatório, enfim, muito provavelmente os players vão ajustar no bid, né? Então, eles calibram o bid deles conforme a taxa atual de juros, né? E para os projetos que não têm um processo licitatório, é muito mais uma decisão do próprio acionista de fazer ou não, né, aquele investimento. O que provavelmente vai acontecer é que os projetos vão ser adiados, né? Porque o acionista, no final das contas, ele vai concluir que com essa taxa de juros o investimento não tem um retorno tão atrativo, né? Entendi. Então, vamos ter ali um primário para financiar as empresas, não propriamente os projetos ali. E pode ser que isso case com a demanda, que parece que ainda está forte para essa classe, né? A gente teve o fechamento de alguns fundos, né, no fim do ano passado, que estavam captando bastante e resolveram tirar um pouco o pé, porque para debênture incentivada o ritmo de alocação é importante, né? Enquadramento. Apesar de ter ali a questão do patrimônio de referência, que você ganhou um prazo de 6 meses para enquadrando, precisa enquadrar. E o que a gente viu que os gestores fizeram, muitos fecharam fundos, alocaram. Nas nossas contas, as alocações elas terminam agora no mês de abril, e a gente já vê alguns movimentos de abertura e uma retomada na captação desses fundos de debêntures incentivadas. Inclusive, nós estamos abrindo o debênture incentivados à inflação, mas não estamos abrindo o redeado. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, ou seja, não estamos abrindo o pós-fixado, estamos abrindo ali o nosso fundo de debêntures incentivados indexado à inflação, ao IMAB5. Queria que vocês comentassem um pouquinho dessa nossa decisão, né? Por que a gente está abrindo o debênture incentivado à inflação agora? Olha, essa abertura, ela ocorre no debênture incentivadas à inflação basicamente por 2 motivos, né? O primeiro motivo é o fato de que a gente tem o indexador IMAB5 num patamar historicamente muito elevado, se eu não me engano, PCA mais 8 ali, né? Do patamar mais elevado dos últimos 15 anos. A gente está acima de PCA mais 8, o que é um retorno real depois de imposto de renda muito atrativo para o investidor. Aí você compara, mas tudo bem, mas o CDI de 14%, 15% também é muito atrativo para o investidor, é verdade. Mas, em contrapartida, a gente acha que o spread de crédito ele não está num momento muito favorável, principalmente das debêntures incentivadas, né? A gente não acha que está distorcido negativamente, mas não é que existe um apetite muito grande, exatamente. Então, o investidor do fundo CDI, ele está muito olhando ali com lupa a variação do spread de crédito. Então, ele é muito mais sensível a variações no spread de crédito do que o investidor do fundo inflação, que já tem ali uma certa volatilidade no fundo. E na verdade, o spread de crédito é a menor parcela de risco que tem no fundo, né? A maior parcela de risco é, de fato, o indexador. Então, por conta dessa questão de passivo, a gente decidiu abrir somente o debênture incentivado à inflação nesse momento, até também para dar uma alternativa para o investidor que quer realizar um investimento em juro real elevado, isento de imposto de renda, é uma oportunidade que a gente acha bastante atrativa. Até porque, como você comentou, o IMAB5 está ali com esse carrego acima de PCA mais 8
e tem todo esse potencial de retorno para frente, né? E tendo correções desse prêmio, existe a possibilidade de ter ali ganhos com essa marcação, né? Então, olhando nisso também, né, que a gente decidiu abrir o debênture incentivado à inflação, além de ser um produto que tem esse indexador, que tem o IPCA também como componente de retorno, e estamos aí em meio a tanta discussão de que teremos ou não inflação mais alta, é também uma proteção, né, contra a inflação. Exatamente. Muito bem, gente. Obrigada por mais esse vídeo. E acho que, em resumo, dá para falar também que acho que uma das maiores perguntas que fazem para nós aqui do comercial é para onde que vai o spread de crédito. E a gente até comenta muito na nossa carta agora também do mês de fechamento de março, que os spreads são muito equilibrados, né? A gente não vê tanto espaço para fechar, mas também não tem gatilhos óbvios para abrir, muito por conta ali dessa demanda ainda que a gente tem, né? E um primário que talvez a gente espere que não seja tão forte, né? Então, esperar o carrego líquido dos fundos como meta mesmo, de retorno para esse ano. Muito bem, obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que assistiram e até o próximo vídeo.